Senhor nosso Deus e Pai, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, como temos nos apresentado desde o começo deste trabalho, Senhor, deste culto, desta reunião despretensiosa, Senhor, das mais simples no lugar dos mais simples, Senhor, com pessoas que pretendem, Senhor, aprender a simplicidade com o Senhor. Por mais simples que sejamos, por mais simples que seja o nosso lugar, ainda assim ele parece luxuoso perto dos lugares que o Senhor experimentou, nasceu e viveu aqui na terra. Então ajuda-nos a continuarmos nesse clima, Senhor, neste espírito de simplicidade como é próprio da Tua palavra, do Teu reino, das Tuas pessoas, Senhor. Aceite a nossa gratidão, Senhor, pela permissão de estarmos aqui, Senhor, num lugar como este, Senhor, indignos como somos, mas queremos que toda a honra, toda a glória, Senhor, seja destinada ao Senhor. Cada hino que foi cantado, cada instrumento que foi tocado, Senhor, até as nossas falhas, Senhor, alguma coisa assim, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar e receber, Senhor, a nossa adoração. Não só aqui, mas nós sabemos que grupos como este estão esparramados por este planeta, Senhor, nesse mesmo espírito, nesse mesmo propósito, Senhor, de servi-lo, Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus. Boa noite aos irmãos que possam estar aí do outro lado dessas pequenas câmeras, não é? Creio que estamos no ar, não é? Rádio, vídeo. Nunca sabemos exatamente quais são e quem são as pessoas que possam estar do outro lado, mas para o nosso Deus, o que é certo para nós também, não importa se for 1 milhão de pessoas, se for uma pessoa só, ela certamente estará no espírito em que nós pretendemos estar aqui, não é? De cada coisa nossa, como foi dito na oração, cada corda ferida nesses instrumentos, não é? Cada hino cantado, às vezes até com um pouquinho de rouquidão, né, tia? Mas assim, entregue nas mãos do Senhor, posto a serviço da causa do Senhor. Nós estamos alegres porque também aí continua aí a Rádio Princípios, www.princípios.varginha.br. Eu sei que isso toma um pouquinho de tempo, né, mas que é preciso falar rapidamente desta página, desta rádio, destes hinos gostosos que temos ouvido e que não nos cansamos deles, né? Não são muitos, não temos muita coisa, às vezes repete lá um ou outro, mas eu creio que as pessoas que estão no espírito deste evangelho, desta causa, certamente que estão alegres como sempre. Estes hinos, às vezes, um ou outro é repetido aí na Rádio Princípios, mas essa repetição não é diferente daquela de que Paulo falou. Não me canso de vos repetir estas coisas, porque este evangelho é uma repetição daquela mesma e única Bíblia, né? De forma que o povo que tem um espírito simples, um coração preparado para isso, vai estar sempre alegre de todos os modos, né? Hoje está aí novamente nosso irmão André, que está aí fazendo sua presença, né? Que Deus possa abençoá-lo. A nossa irmã Cássia, que coisa, hein? Eu estava pensando, viu? Eu estava pensando ali, viu, Cássia? Você já deve ter pensado sobre o significado do seu nome, né? Cássia. Tem Cássia, olha que coisa, hein? Cássia, que pode se transformar numa acácia. Cássia, eu estava lembrando porque eu me lembrei por causa de uma irmãzinha que nos deu saudade. Ali eu tive. Cássia vem lá da origem hebraica, lá Kétsia, né? E tem aquela irmãzinha lá de Paraguaçu, do irmão Davi, não é isso? Eu tenho uma dificuldade enorme de falar, mas agora, hoje, por causa da Cássia, eu me lembrei, porque no hebraico, né, Jó tinha uma filha com esse nome, Kétsia, né? E é o nome daquela menina, né? Que significa perfume, que significa fragrância, por causa de uma árvore aromática que vinha de lá. Mas eu estava pensando que dessa árvore aromática, viu, Cássia? Cássia sem A, dessa coisa de aroma, etc.,
lá tem uma outra árvore que se chama acácia. Aí a árvore que foi feita a arca lá de dentro do templo, a mesa do templo, a arca do testemunho, né? Que é uma madeira que tem um significado de indestrutível. Chama-se até de eterna, né? Foi escolhida por Deus, era uma madeira difícil até um pouco de ser trabalhada, mas é justamente porque ela não recebe efeitos de caruncho, nada conseguia destruir uma acácia. Então, se a acácia continuar aqui nesse ritmo dela, de perfume, ela vai se transformar em madeira indestrutível, vai se converter para acácia. Deus te abençoe. Fala. O hino fala que o perfume das vestes de Jesus na cruz era de cássia. Pois é. Esse aqui? Ah, tem um hino, né? Olha, que o irmão Robson cantou. Olha se Deus não está nessas coisas, não é mesmo? O perfume das vestes de Jesus era da madeira de cássia. Agora, cássia pode transformar-se numa acácia. Deus abençoe a sua casa, a sua família, cada um de nós. Os irmãos sabem, nós estamos nessa nossa jornada da matemática de Deus, que vem lá de dentro do Apocalipse. Eu estou diminuindo aqui um pouquinho o título, porque depois, para pôr na internet, complica um pouco, assim. Então, eu não estou pondo aí a expressão Apocalipse, mas nós estamos ainda lá no número 70, não é? A matemática de Deus, e estamos no coração ainda, nós estamos fazendo introduções. Nós estamos rodeando, né? Rodeando as 70 semanas de Daniel. Acho que no penúltimo sábado, né? Estou um pouco confuso agora. Nós fizemos uma introdução sobre as 70 semanas de Daniel, né? E nós ainda, não é bem introdução, mas nós vamos ainda, com a permissão dos irmãos e do Senhor, nós ainda vamos rodear um pouco esse tema, até que a gente consiga, com mais um culto, talvez ou dois, a gente realmente enfrentar e, quem sabe, terminar as 70 semanas de Daniel. Que ninguém me censure muito por isso, porque o profeta de Deus, o irmão Brana, todos nós sabemos, quando ele pregou as 70 semanas de Daniel, ele gastou 3 reuniões, e eu acredito que falando lá cerca de 2 horas ou mais, porque assim eram as mensagens dele, né? Em cada uma delas. Então, nós temos aí, as pessoas têm as mensagens, né? Então, nós também vamos estar em torno disso. E a gente ainda vai, irmãos, com a paciência suas, num clima de introdução, mas uma introdução diferenciada, porque aí está a nossa a marcação dessa fase agora de rodearmos as 70 semanas de Daniel para depois realmente entrarmos nela. É aquilo que está ali, ó, não é? A semente real escondida na casa de Deus. Olha que eu já derramei lágrimas por conta disso hoje. Olha que eu falei, eu estava vindo para cá com a irmã Lucia, e eu falei, olha, eu não sei se os meus irmãos serão abençoados, só Deus sabe, mas a minha cota já está dentro da minha alma. Eu estou derretido com esse negócio, eu não posso nem muito à frente. Se eu começo a pensar, eu já vou virando o João chorão, né? Por quê? Porque eu estou meditando sobre esse assunto tal, e quando eu tinha pensado nesse assunto, e eu, coincidentemente, fui ver um culto que eu tinha gravado lá, de um pregador lá da África. Lá, eu esqueci o nome dele. Um pregador da África que estava pregando no Canadá. E olha, meu Deus, a hora que aquilo começou a rodar, e de um ponto para frente, eu fui ficando travado, né? Falei, meu Deus, que coisa. O Senhor está aqui, nós aqui pensando desta forma, e esse irmão vindo lá da África, indo lá para o Canadá e vindo falar coisas como essas, né? Então, assim, eu já espero que os irmãos sejam abençoados, porque eu estou assim, estou lotado com essa coisa maravilhosa, né? Nós vamos ler umas escrituras que estão aí anunciadas, e depois eu quero mostrar para os irmãos o que nós queremos fazer nessa fase ainda, dentro desse tema aí, a semente
real escondida na casa de Deus. Por que nós vamos falar disso dentro das 70 semanas de Daniel? Que vai ter a ver com 2 Crônicas, não é? 2 Crônicas, capítulo 22, como vocês têm visto aí, como também Hebreus 11, 23, que tem a ver com Moisés. Se puderem, quiserem ficar em pé, os irmãos leiam comigo em pé os versículos de Crônicas, depois Moisés, o outro Hebreus é um só, né? E eu falhei, faltaram 4 versículos em 2 Crônicas que eu esqueci que não incluí, depois eu leio eles aqui. Acharam aí? 2 Crônicas 22, nós vamos ler o versículo do 1 ao 4, depois o 10 ao 12, e depois o 23, que não aparece aí, versículo 1 ao 3 e o versículo 11. E depois Hebreus 11, 23 só. Que vai se referir a um período interessante no reinado de Judá, com Atalia tomando conta do mundo de Judá, e depois seguida do neto dela, que ela matou todos os outros netos, mas esse ela não conseguiu matar. Então vamos lá. Então, 2 Crônicas 22, do 1 ao 4. Então os habitantes de Jerusalém fizeram reinar em seu lugar Acasias. Seu lugar é o pai de Acasias, que foi Jeroboão, Jeorão. Seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, e esse Jeorão é filho de Josafá. Jeorão foi o 5º rei de Judá, rei de Judá. Tinha 42 anos quando começou a reinar, o Acasias, e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri, mas em outros pontos mostra que o Jeorão a Atalia seria filha direto de Acabe com Jezabel. Mas não importa, porque Onri é pai de Acabe, é dentro da família ali. Ele também andou, o Jeorão, nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira. Olha que coisa. Para proceder impiamente. A mãe dele era Jezabel. Era da família de Jezabel, da família de Acabe, de Enri. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros. A casa de Acabe eram os conselheiros deles lá em Judá, lá embaixo, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Agora, com a morte de Acasias, vamos ler o 10, 11 e o 12. Acasias era filho dessa mulher, Atalia. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, o Acasias tinha morrido, o que ela fez? Levantou-se e destruiu lá em Judá toda a estirpe real. Todos os filhos de Acasias, todos, porque nós vamos ver que ela não conseguiu matar eram netos dessa mulher, netinhos dela, hein? Destruiu toda a estirpe real da casa de Judá. Mas ela não poderia ter destruído todos, é claro que Deus não deixou. Mas, aleluias, glória a Deus, tem um mas. Mas, Josabete, filha do rei Jorão, que era tia dos meninos, dos netos mortos, tomou Joás. Tinha acabado de nascer o Joazinho, bebezinho. Tomou Joás, filho de Acasias, porque os irmãozinhos desse bebê todos foram mortos por Atalia. Tomou Joás, filho de Acasias, e o que ela fez com ele, irmãos? O que fala na sua Bíblia? Furtou. A tia, ela era tia, essa Josebebe, que era tia do Joazinho. Furtou o Joás de dentre os filhos do rei que estavam para ser mortos. Todos iam ser mortos pela avó, Atalia. E o pôs com sua ama na câmara dos leitos, lá dentro do templo.
levou o Joazinho, o bebezinho, lá para dentro do templo de Salomão, enfiou ele lá no fundo. E os outros irmãozinhos deles, os irmãos dele, todos morreram. Assim Josebete, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, então essa moça era tia das crianças, o escondeu Joás de Atalia, de modo que a vovó Atalia não matou Joás. Matou todos os irmãos dele, filhos de Acasias, mas não matou Joás. Esteve eles, o Joás, com a ama dele, esteve com eles, quantos anos? 6 anos, aonde, irmãos? Escondido na casa de Deus, é o nosso tema. Escondido na casa de Deus. E Atalia, nesse tempo que o Joazinho estava lá no templo, escondido num canto qualquer, Atalia, a vovó dele, mandando ver como rainha terrível no reino de Judá. Agora, leiam comigo antes de sentarem-se, 2 Crônicas 20, aí a sequência, o 23, do 1 ao 3 e o 11. Porque depois que passa 7 anos do menininho lá no templo, aí ele vem para fora. Ora, no 7º ano, ele ficou 6 anos escondidinho lá no templo. Joiada, que era o sacerdote, cobrando ânimo, tomou consigo em aliança, fez um trato com os capitães de 100, com o exército de Judá, com Azarias, filho de Jorão, com Ismael, com o filho de Jonã, com Azarias, filho de Obed, com Maceias, filho de Adaías, e Elisafé, filho de Zicri. E estes principais do reino de Judá percorreram a Judá, ajuntando os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das casas paternas de Israel, e vieram para Jerusalém. Ora, toda aquela congregação, o que ela fez? Fez aliança com quem? Com o reizinho, porque estava com 7 anos, na casa de Deus, porque estava escondido na casa de Deus. Fez aliança com o rei na casa de Deus. E a Atalia está lá no palácio, lá, assistindo novela das 6, talvez, não sei. E Joiada disse: eis... Manchou aqui, falam para mim aqui. Eis que o filho do rei, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Não, mas ia ter uma palavra antes. Reinará, porque apagou a minha palavra aqui. Eis que reinará o filho do rei, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Porque Deus disse que a descendência de Davi queria chegar em Jesus. Mas a Atalia falou: vou acabar com eles e não vai ter esse negócio para frente não. Então tiraram para fora o pequeno Joás, o filho do rei, e pondo-lhe a coroa, menininho de 7 aninhos, belezinha, e o testemunho, o fizeram rei. 7 aninhos, hein? E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei Joás. A Atalia, os irmãos podem se sentar. A Atalia escutou aquele barulhão lá no templo. Isso aqui foi no templo. E a Atalia, ela estava no palácio lá. Depois vocês vão ler em casa com mais calma o restante do capítulo 23 e vão em frente para vocês entenderem melhor isso. A Atalia viu aquela confusão, aquele barulho, e viva o rei, falou: mas que rei, eu que sou a rainha aqui. Porque ela tinha matado todos os netos dela, os filhos de Acasias, que também já era morto. Mas ela não sabia que tinha um bebezinho escondido no templo. Oh, meu Deus, que coisa. E ela foi lá ver o que estava acontecendo, o que é isso, né? Depois vocês vão ler lá no final, quando ela chega no templo, olha lá o menininho sentado no trono e com coroa, e todo o exército de Judá quase lá em volta dela. Ela falou: o que é isso? Essa é traição. Mas o sumo sacerdote Joiada falou: pega ela. No templo não, tira ela para fora. Tiraram ela para fora e ela acabou sendo morta. Que coisa. Mas esse rapazinho ficou 6 anos escondido num canto lá do templo de Salomão. Eu quero ler, que a ideia é essa, tirou dali, né? A semente real
o Joás, escondida na casa do Senhor. É nisso que nós vamos chegar. Mas eu vou dizer para os irmãos, provavelmente eu não vou falar disso hoje. Provavelmente ainda seja no próximo encontro nosso. Essa coisa de esconder a semente real, hoje eu fiquei arrepiado, porque o pastor Joaquim citou alguma coisa que nós temos que falar aqui também, naquele pedaço dele lá atrás. Falando de Jesus com... Se lembram? Jesus nos braços de Maria, com José, na multidão do templo. Estava ali, levaram ele para apresentar no 8º dia. É outro bebezinho. Ali estava a verdadeira e definitiva semente real. Joás ficou escondido 6 anos no templo. Eu estou começando a minha meditação, irmãos, pelo fim, porque depois eu vou sair disso e eu vou levar para o outro lado. Joás ficou 6 anos escondido no templo. Semente real, porque ela tinha que chegar, é a semente de Davi. Que ia chegar nessa outra semente real que estava na multidão do templo, com a mamãezinha. Quem que se lembra do pastor Joaquim falar disso? No comecinho, vocês lembraram disso? Então não estou faltando com a verdade. Tem testemunhas. Ali estava, de novo, a semente real. Embrulhado, o pastor Joaquim usa essa expressão, embira. Mas assim, ele veio do tipo roupinha de trapo, né? Porque lá na manjedoura ele foi enrolado, se lembra? Envolvido em panos, em trapos mal cheirosos, que eram os trapos que eles usavam, aqueles panos que eles usavam para amarrar as cangas de animais que tinham lá. E ele não teve tempo, nem dinheiro, nem condição para comprar uma roupinha melhor para aquela semente real ser levada no templo para ser apresentada. Que coisa, no meio da multidão, tanto de gente no templo, que era festa. A Bíblia fala, as profecias falam, ele teria que ser apresentado naquela ocasião, naquela circunstância, aquele mundo de gente, falando, pregando lá, o sacerdote lá dentro do templo, falando do Messias, porque o Messias, porque Jeová prometeu, e o Messias, e um dia ele virá, e não sei o que e tal, né? E o rapazinho estava lá dentro, com a mamãe dele. Na verdade, estava escondido no templo também. Escondido. Mas assim, estava na frente de todo mundo. Estava lá com a mamãezinha dele, uma menina de uns 18 anos, era mais ou menos a idade de Maria, né? 17, 18 anos. E o senhor de idade, porque o José era um homem já mais maduro, né? E estava lá no braço da moça, passando, gente passava para lá, para cá, para lá, para cá. Mas tal qual Joás ficou 6 anos escondido no templo de Salomão, no mesmo templo, no mesmo lugar inclusive, só que agora era templo de Herodes. Era o templo de Herodes, né? O templo. Ali estava um menino, escondido no templo. Porém, escondido aos olhos de todo mundo, porque ele estava lá. Todo mundo podia ver. Todo mundo podia enxergar e enxergava o menino. Enxergava uma mocinha carregando o menino, até porque tinha outras moças, outras mães que estavam levando crianças para apresentar. Não é para batizar a criança, né? Não tem isso na Bíblia. Apresentar no 8º dia e depois uma outra forma de apresentação. Não é? Tinha outras lá. Então eles estavam vendo, olhando, vendo lá ela, inclusive. Porém, ele estava escondido dos olhos daqueles religiosos que estavam no templo. De cada fariseu, de cada saduceu, se é que estavam lá, essênios, alexandrinos e outros. Todos viam uma mocinha e outras mocinhas e outras mamãezinhas, mas uma mocinha com um menino enrolado em trapo lá. Isso todo mundo viu, porque isso estava à vista. Mas só teve aquele velho profeta Simeão, com a velha profetisa Ana, que fala assim, não, isso aí não é um qualquer um, isso é a semente real que está aqui no templo, escondida de todo mundo, na frente de todo mundo, mas ninguém conseguia ver, senão um menininho qualquer, uma mocinha qualquer, mas um cristão da mensagem daquele tempo, um filho da mensagem daquele tempo, olhou e viu que era a semente real de Deus que estava ali. Será que isso tem alguma coisa a ver com essa mensagem que vocês creem nela? Com esse evangelho do século 20? Que coisa, hein, irmãos? Que coisa.
Hebreus 11, 23, fala de um outro garoto que ficou escondido também. Foi escondido por Deus. Deus se esconde a semente real dele. Esconde. Vocês sabiam que vocês estão escondidos aqui? Bom, mas não estamos, todo mundo sabe, tem placa e não sei o que e tal. Todo mundo pensa que este lugarzinho aqui é mais uma das dezenas e centenas de igrejas e templos e placas de igrejas que tem em cima do planeta hoje. Algumas centenas e milhares. Todo mundo vê isso, mas eles não conseguem enxergar que Deus esconde num lugar como este a semente real que Ele tem no século 20, defendendo o evangelho da semente real de Joás, da semente real de Jesus. Essa semente real atravessa eras e tempos e vem a chegar aqui no século 20. Ninguém pode enxergar. Escondido no meio da 25 de março, que é uma rua comercial, vocês me ajudam aí, né? É isso? Está lá, no meio da 25, mas está escondido, está lá, está aqui. Jesus estava lá, Joás, mas quem pode ver? Quem pode enxergar esse povo? Não pode enxergar. Tem um outro menino que foi escondido. Aliás, está cheio disso na Bíblia de Deus. Hebreus 11, 23. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, lembra de Moisés? Logo ao nascer foi o que, igreja? Escondido, vocês garantem? Está escrito aí também, esconderam ele de novo. Pela fé, logo ao nascer, Moisés foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso. Tem umas Bíblias que falam ele especial, ele era, né? E não temeram o decreto do faraó, que tinha mandado matar todos os meninos com idade, né? Os meninos hebreus, para eles não continuarem crescendo como eles tinham que crescer. Que coisa. Mas acontece que esse menino aqui, esse hebreu, esse Moisés, a Bíblia fala que ele foi escondido. Deus escondeu a semente real dele. Ficou escondido por 3 meses, ali na casa dos pais dele, ali da Jocobed e Arão. Mas na verdade nós vamos ver que estratégia que Deus teve para continuar escondendo o pequeno Moisés, na sequência de todos os fatos. A estratégia que Deus teve para ele esconder a semente real dele. Ali estava um menino diferente, um menino especial. Ali estava alguém para ser libertador. Por que será, irmãos, que eu estou falando desse tema, a semente real escondida na casa de Deus, dentro do contexto das 70 semanas de Daniel? Agora, nesse momento, eu tenho que abrir um parênteses, para que os irmãos percebam isso. Porque nós não temos como fugir da matemática de Deus. Os irmãos vão ver que no caso de Moisés, no caso de Joás e outras situações parecidas na Bíblia, nós vamos ver que a matemática de Deus está presente. E está presente no 7. O mesmo 7 que compõe as 70 semanas de Daniel. De que maneira, o que isso quer dizer com isso, ô pregador? Os irmãos vão verificar que Deus pegou a Bíblia dele, pegou a história desta civilização, de Gênesis até Apocalipse. Ele pegou esta Bíblia dele e dividiu e separou o tempo em períodos que vieram se repetindo, por falar em repetição, repetindo ao longo da história do povo de Deus, o povo hebreu, no tempo deles, e nós aqui também, passando pelas mesmas coisas que eles passaram lá. Deus vem repetindo isso de 7 em 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Isso até agora.
E por que isso está nas 70 semanas de Daniel? 7 o quê? 7 eras. Os irmãos vão ver, se olharem em Levítico, onde que está isso aqui? Levítico 25, do 1 ao 7, nós percebemos que Deus tinha planejado esse método de contagem de tempo dele de uma forma diferente do que os homens pensam. O tempo de Deus, ele projetou contá-lo em semanas. Semanas. Semanas é o foco de Deus. A semana é o foco da medida de tempo dos hebreus, porque Deus colocou isso, está lá em Levítico, o ano sabático. Vocês lendo em Levítico 25, do 1 ao 7, Deus vai falando, vocês trabalham 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vocês trabalham 6 anos, mas depois, ele começa falando, vocês trabalham um dia, outro dia, e depois vocês descansam o 7º dia. Isso tudo gerou, inclusive, uma denominação. E com todo o respeito que eu tenho por eles, os irmãos amados aí, adventistas, né? Descansa o 7º dia. Né? Mas logo na frente, nos versículos da frente, Deus chama aquilo que antes ele tinha chamado de dia, para descansar, trabalhar 6 dias e descansar o 7º, ele chama de anos. Nossa, essa coisa está funcionando, hein? Que belezinha, hein? Ali está. Mas não, só para os irmãos saberem, está bem ali, né? Guardará um sábado do Senhor. Deus, mais para baixo aqui, mais para baixo, aquilo que ele começa falando de guardar, trabalhar 6 dias e descansar um dia, ele transforma aquele dia em semana. Transforma aquela semana em ano. Porque aí ele fala, trabalhará 6 anos e descansa o 7º ano, que é um ano sabático. Então ele mostra que ele transforma aí. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene. Ele transforma a ideia de cada semana significar um ano. Na medida de Deus, aqui, a partir disso aí, na medida de Deus, são semanas de ano. É por isso que Daniel, quando foi falar em 70 semanas, não é hoje, nós vamos ver isso outro dia ainda. Quando você percebe, não são 70 semanas de 7 dias só, que daria pouca coisa. Porque as 70 semanas de Daniel abrange desde a saída do cativeiro, desde o término do cativeiro, até o fim da grande tribulação, inclusive agora. São centenas de anos. Por isso não é a semana de dia por dia. Cada semana significa um ano. Vindo dali. Então, os irmãos começam a entender por que eu estou de novo na matemática de Deus e falando dos 7 dias de uma semana. E olha que Deus, quando quis trabalhar com a ideia de semana para medir o tempo, ele não foi aqui. Aqui registrou na lei. Mas o que é que vocês me dizem quando foi criado os céus, a terra, o homem? Como é que foi aquilo lá? Também, semana. 1º dia, 2º dia, não foi? 2º dia ele trabalhou, o 3º e tal. E o 7º, lá fala também que ele descansou. Infelizmente, lamentavelmente, algumas religiões, inclusive nossos queridos irmãos adventistas, supõem que Deus trabalhou 6 dias e no 6º dia estava assim, cansado fisicamente, por isso ele descansou o 7º fisicamente. Mas não é isso. Deus não cansa. Que Deus é esse que pode cansar para ter que descansar fisicamente? É claro que aquilo era um simbologismo, depois nós vamos descobrir tudo isso lá em Hebreus. Paulo fala, não, é outro descanso, não é esse descanso físico que os hebreus passaram por ele, trabalhar 6 dias e descansar o 7º, trabalhar 6 anos e descansar o 7º, aquilo foi um símbolo que Deus estava apontando, porque teria lá em Hebreus um descanso eterno, que seria o que? O Espírito Santo dele nas nossas almas. Né? Mas não é esse o nosso tema. O nosso tema é que eu quero que os irmãos percebam por que eu estou falando de Joás e esconder a semente de Deus no templo. O que isso tem a ver com 70 semanas? Tem a ver com o que eu estou tentando. Eu disse para os irmãos que hoje nós não vamos entrar ainda, nós vamos ter que dividir esse tema aí umas 2 vezes, uma vez pelo menos ou 2, não sei, porque eu preciso mostrar para os irmãos que Deus dividiu a coisa em 7, de 7 em 7.
Olha o que o profeta de Deus fala. Mensagem de acusação. Um ser humano, parágrafos 9, 10 e 11. O ser humano tem mudanças de vida. Claro que tem. E ele tem mudança de garoto a homem, de mulher, de mocinha para mulher, né? Por volta de 16, 17 anos de idade, isso aqui, tornam-se um bando de irresponsáveis, né? 17, 18, 19, ele fala, um bando de irresponsáveis. E se puderem, tolerem-nos durante essa idade. Não adianta ficar coxando o parafuso desses meninos, dessas meninas, não. Orem por eles, ame-os, mas não seja legalista com eles, não. Tolere-os. Eu tenho uma filha nessa idade, a Rebeca, orem por ela, ele pediu oração por ela. E cada um de nós passamos por essa frenética idade. Mas aí, por um pouquinho aqui, ele vem e fala. Agora, a cada 7 anos da sua vida, há uma mudança de 7 anos. A cada 7 anos, sua vida muda. Ele fala isso. Sua vida muda. Então, as 7 vezes 7, veja você, 49. Ele fala até uma coisa aqui. Isto se torna um pouco difícil, essa mudança de 7 vezes 7, 49. Nós vamos ver isso lá nas 70 semanas de Daniel depois. Esta mudança de 49 molesta um pouquinho as mulheres, 49, 50, né? O homem geralmente adquire um comportamento estranho nesse tempo, 7 vezes 7. Algumas vezes, inclusive, deixam as esposas, aí vai procurar outra e tal. Mas depois fala, não, vou voltar, não vou ficar lá com a outra, não. Alguma coisa assim. Mudança. Isso molesta as mulheres. O homem geralmente adquire um comportamento estranho nesse tempo. Mas as mulheres são também estéreis, porque entra a menopausa. Ele está mostrando que há mudanças, que essa ideia do 7 é uma ideia estabelecida por Deus. Mudanças. Eu não precisava dizer aqui, as nossas leis mudaram, mas todo mundo sabe, 3 vezes 7, 21, a maioridade do homem era 21 anos, agora aqui, por exemplo, caiu para 18, mas no Ocidente todo, de um modo geral, é 21. De 7 em 7 tem mudanças. Aonde eu quero chegar? Porque Deus estabeleceu esses ciclos de 7 em 7 eras, de Gênesis a Apocalipse. Nós falamos e aprendemos com o profeta hoje as 7 eras que estamos vivendo como gentios. De Efésios, da era de Éfeso, à era de Laodiceia, que é a 7ª era que nós estamos vivendo. E nós vamos perceber, irmãos, que Deus estabeleceu esse padrão de 7 eras, 7 gerações. Isso vem de Gênesis e Apocalipse. E uma coisa se repete. No final, no começo e no final de cada 7 geração ou da 7ª era, nós encontramos, de um lado, uma situação de caos para a humanidade, uma situação de caos religioso, mas do outro lado, Deus atuando de forma cheia e recheada em prol dos filhos dele. Mas sempre, a cada 7 gerações, a gente chama de eras ou de estágios, não importa. Quando a gente fala gerações, irmãos, não pense em geração de 70 anos, que é a atual, que a Bíblia fala, Salmos fala. Eu quero que os irmãos percebam, por exemplo, lá no comecinho, capítulo 4, 5 de Gênesis, as gerações, tinha homem que vivia 300, 400, Noé 500 anos. Então, não tem que ser entendido isso, que senão se compreende. Vejam vocês, eu quero fazer um rápido passeio, pode ser que eu termine a nossa reflexão hoje nesse passeio, porque eu quero chegar de 7 em 7, eu quero chegar na 7ª era de Joás. Essa história de Atalia tentando matar a semente real, interromper o curso da semente real no reino de Judá, é numa 7ª era, que é a era de Acabe, de Jezabel, era a era de Elias e Eliseu, e Atalia, e esse grupinho aqui, essa turminha. No fim da 7ª era, no fim da 7ª geração, ou da 7ª estágio, não importa o nome, né? Tem sempre uma situação de caos, ao mesmo tempo que tem uma situação em que Deus, nos bastidores do templo, de lugares como esse, Deus atua de maneira perfeita e completa, como Ele fez de Gênesis a Apocalipse.
Tem um caos lá fora, tem um mundo caindo aos pedaços, e falta água, e falta isso, e política, e corrupção, e ninguém sabe o que vai dar, e aquela confusão total e generalizada. Estou falando dessa 7ª era que nós estamos nela, que é a era de Laodiceia, prevista lá em Apocalipse. E um caos total, um mundo caído aos pedaços, acabado já. E com segurança sem conserto. De um lado está essa situação caótica que está aí, na política, na economia, no clima, especialmente nas religiões, está um caos total. Fim de 7 eras, na 7ª era. Mas do outro lado, a mesma coisa que aconteceu ao longo da Bíblia inteira, Deus continua escondendo a sua semente real nos buracos, nos cantos e recantos desses porões dessa terra aqui. Mesma coisa. De 7 em 7. Então, assim, esse passeio que começa em Gênesis vai terminar, para a nossa meditação, ali no tempo de Joás, Atalia, Acabe, Jezabel, Elias, Eliseu. Aquilo ali era uma 7ª era. De forma bem rápida. Esse dia saiu aí, a tia pôs talvez a tia Ré esteja assistindo aí, ela pôs, eu pedi lá no grupo da Rádio Princípio, guarde essa mensagem aí, esse pedacinho que nós vamos precisar dele, no sábado. Não é precisar dele, a ideia é essa. Esqueci a mensagem, já esqueci. Mas ela sabe, ela pôs lá, está aí no grupo aí da Rádio Princípios. Né? Na verdade, tinha a ver com o quê? As primeiras 7 eras, as primeiras 7 gerações. Capítulo 4 de Gênesis de um lado, capítulo 5 de Gênesis do outro. No capítulo, nós falamos disso por aí. Até fiz uns comentários lá no coisa da rádio lá. 7 de cá. Você tem da serpente, que gera Caim, e vem o descendente de Caim, que vem o outro, até Lameque, capítulo 4 de Gênesis. Você tem 7 eras, você tem 7 gerações. Vem de Caim, na verdade começa na serpente, tem que ser dito isso, não pode ser escondido, porque isso é assim, diz o Senhor, né? Começa na serpente, chega em Lameque, capítulo 4 de Gênesis, que é a civilização de Caim. Esse mesmo Caim, que lá na frente a Bíblia fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Essas filhas dos homens que Gênesis fala, eram as descendentes de Caim, da religião de Caim. Que coisa, hein? O negócio está ali. Agora a gente fala aqui, eles põem ali. Que coisa, hein? Mostra que é a Bíblia de Deus, né? De um lado, no capítulo 4 de Gênesis, nós encontramos então a descendência cainita. A igreja cainita, a religiosíssima igreja de Caim. Começa com o altar de Caim, adorando, etc, tal, mas chega na 7ª era deles, que é a 7ª geração, que é Lameque, todo mundo já sabe. Lameque que começa com a poligamia, Lameque que começa com a perversão sexual, a mulher Ada, a outra mulher Zilá, e o significado, nós já falamos disso, o significado dos nomes das mulheres mostra tudo, beleza, ocultismo, todas as características daquele fim de 7 eras, da 7ª geração, do capítulo 4, que correu de cá. A 7ª era daquela geração termina, não é que ela termina em Lameque, irmãos, ela termina naquele tempo de Lameque, porque ela vai terminar dali um pouquinho. O fim daquela geração cainita, que termina com Lameque, com super arrogância, porque Deus falou que se alguém matar Caim, ia vingar 7 vezes, eu sou muito mais importante do que ele, porque se alguém fizer alguma coisa comigo, vai se vingar, não me lembro quanto, 70 vezes 7, super arrogante. Geração do belo, da violência, exatamente, repete isso, começa lá no capítulo 4 de Gênesis, isso que você está vendo aqui hoje, começou em Gênesis, porque Gênesis é o livro dos começos, mas, do outro lado do capítulo 5, tem de novo a mesma geração que seguiu lado a lado, que é a geração de quem? De cá no capítulo 4, os filhos da serpente, Caim e toda a sua descendência, que começaram lá, seguiram vida e estão aqui até hoje. Pessoas religiosas e etc. Mas do lado de lá, 5, você tem o quê? Você tem Adão, e daí o Abel é morto pelo irmão, né? Pelo religioso, pelo cainita,
e é morto. Aí vem Sete, e vem o outro, e vem o outro, e vem o outro, até de Adão, a 7ª geração cai em quem? Na 7ª era? Quem se lembra? Eu falei aí na Rádio Princípios. Enoque. A 7ª geração de Caim, cai em Lameque, que mostra a desgraça em que o sistema humano e religioso e político e econômico, e tudo estava naquele lugar. A 7ª geração de Adão, que chega em Enoque, chega lá no final dele, nesse descendente de Adão. O que nós temos de parecido e de igual nisso? Hein? De um lado você vê os nomes, também falei isso lá na rádio, vê os nomes dos cainitas, são muito parecidos com os nomes da geração de Adão. São próximos. A religião, a igreja cainita tem nome, muito próximo, muito parecido, até etimologicamente, da religião, da geração de Adão. Mas não é isso que importa agora, não. Falam, tem nome de igreja, nome de Deus, e falam de Deus, falam de mim, mas o seu coração está longe de mim, disse Isaías, repetido por Jesus lá na frente. Tem nome, parece nome de igreja, parece coisa de Deus, mas não é. Falar de Deus não significa que Deus está no lugar. Cantar coisa de Deus não significa que Deus está no lugar. Por quê? Porque Jesus disse isso. Você pode cantar, pode falar, você pode dizer que você é laranjeira ou que você é bananeira, mas eu quero saber o fruto, a laranja, o fruto digno do evangelho que você fala que crê nele, fruto digno de arrependimento. Não adianta dizer que sou batista, presbiteriano, católico, e isso significa cristianismo. Precisa ter frutos desta palavra de Deus. É que a geração cainita não tem. Ela fala, mas não tem. Mas do outro lado tem a geração de Adão. 7 eras, 7 gerações, 7 períodos, que chega no que, irmãos? Se Lameque chega numa geração que termina, que vai um pouco mais na frente ali, aquele caos total, e aí chega o que é o próximo passo do tempo de Lameque? Destruição total. Dilúvio, acabou o sistema. A Bíblia fala, Deus falou, não dei conta de ver a violência, a agressão. Está certo que eles edificavam, eles construíam, eles faziam isso, faziam aquilo, mas estava aquele caos em todos os aspectos da vida humana no tempo naquele tempo ali, Lameque, Matusalém, depois cheguei Noé. O que acontece com a geração de Lameque e que chega até mais na frente? Destruição total, acabou total, acabou. Ela, a 7ª era, tem que ter destruição, tem que encerrar um sistema na 7ª, no 7 de Deus. Isso na geração de Lameque. Mas e na geração de Adão, lá no capítulo 5? Vai vindo. A partir de 7 começa a se invocar o nome do Senhor, e invoca o nome do Senhor, e os filhos de 7 continuam invocando o nome do Senhor, e invoca, até chegar em Enoque. E Enoque invocava tanto que a Bíblia fala, aquele rapaz tinha como amigo dele, o amigo mais chegado dele era o próprio Deus, e ele andava com Deus, ele pensava em Deus, ele conversava com Deus, ele batia papo com Deus, e todos os assuntos dele, e tudo na vida daquela 7ª geração que redundou em Enoque, aquele homem andava para baixo e para cima com Deus, mas numa hora daquela, ele nem percebeu, ele estava andando, pisando na terra, aí daqui um pouco, ele sentiu como você sai, quando o avião sai da terra, aí ele foi, o que aconteceu? Não tem terra, o profeta de Deus fala isso, ele foi arrebatado com vida na 7ª era, de um lado Lameque e Noé, e aquela coisa toda, indo para o caos, para a desgraça, como esse mundo está nesse momento, mas do outro lado, a semente real, escondida nos becos desse planeta, aqui, o irmãozinho da África que pregou, que eu ouvi hoje, e para todos os lados desse planeta, pequenos grupelhos, gente desprezada e desprezível pela sociedade, mas está lutando, caminhando com Deus, e no momento desses, que eles menos esperarem, eles certamente serão arrebatados vivos com Deus, porque tem que se repetir dos dois lados, na 7ª era, no 7º estágio, e tem que acontecer essas coisas. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo isso? Quando termina, eu podia ir muito longe, só
nesses dois lados. Mas quando termina esse estágio, que aí vem o dilúvio, leva a geração que a imita, varre da terra, né? Tem os judeus, na grande tribulação do dilúvio, tem os que passam pela tribulação, mas são salvos. Noé e a família dele, são poucos. O eleito, a noivinha eleita é Enoque, foi arrebatado. É um, que coisa, hein? Mas tem uns que passam pela tribulação, vão passar, passaram lá 8 almas, o próprio homem de Deus, homem justo. A Bíblia mostra isso. Mas vencido esse ciclo desse primeiro grupo de geração, nós temos um próximo grupo. Eu não vou ficar muito neles porque não há tempo. Então começa a era de Abraão. Vocês lembram disso? Quando termina o dilúvio, aquela coisa toda. Leiam comigo Mateus 1,17. Cadê? Vejam, essa coisa, eu não estou inventando essa história de 7. Olha como é que Deus dividiu de 7 em 7. Só que ele fala 14, mas 14 é 2 vezes 7. Mateus 1,17, que está dentro da genealogia de Jesus em Mateus, a genealogia do rei. Mateus, a genealogia começa em Abraão e vem até Jesus. Em Lucas, ela começa lá em Adão e chega até em Jesus. Mas aqui interessa para nós essa aqui, Mateus 1,17. Está aí, irmãos? Olha que belezinha, está lá, ó, até o povo da internet está assistindo isso. Deus abençoe o esforço seus. Isso é o que como chama? PowerPoint, nossa. Que coisa, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a serviço do bem e da misericórdia de Deus. Ali fala, olha, isso serve mais para as pessoas lá. Vocês têm a Bíblia aqui, né? Aqui, ó, de sorte, depois de terminar as gerações, nós estamos falando de geração, né? De sorte que todas as gerações de Abraão, que nós vamos começar, né? Estamos nela agora, até Davi, mas no meio de Abraão e Davi tem Moisés. De Abraão até Davi, são quantas, irmãos? 14. E de Davi até o cativeiro da Babilônia, que nós estudamos há pouco tempo, são quantas, irmãos? 14. 2 vezes 7, de 7 em 7. E da Babilônia até Jesus Cristo, mais 14. Então eu não estou inventando isto. Só que, nesse ponto aqui, Mateus fala das gerações de 14 em 14. Mas nós estamos mostrando os acontecimentos repetindo no modelo da medição de tempo de Deus, que é 7. Semana de 7. Deus trabalha com a ideia do 7. Porque de Abraão, se vocês olharem na própria genealogia, mas lá em Lucas, os irmãos vão encontrar que de Abraão até Arão e Jocobede, que é a mãe de Moisés, são 7. O profeta também fala isso. São 7 gerações. Você tem no começo dessa história, o que você tem? Abraão é o quê? É o pai da fé. Olha lá na base da pirâmide, olha lá, fé. Então começa com Abraão, que é a fé, Deus resgatando, depois de ter terminado com o sistema e acabado com tudo que tinha que acabar, Deus resgatando, Deus recomeça, porque é sempre assim, é semana, sabiam disso? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí vai para que dia? Volta para segunda, vai para o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, volta para o primeiro dia, segunda, isso não para, isso é um rodízio, isso é uma repetição, isso é Deus que quis assim. Estão entendendo isso, irmãos? Aí quando vai repetir a coisa depois do dilúvio, você tem Abraão, de Abraão até Arão, que é o pai de Arão e Jacobete, que é o pai de Moisés, você tem mais 7 eras, 7 gerações. Não sei a duração temporal, eu não me lembro, nem importa. O que importa é o 7. O que nós temos nisso? Nós temos o profeta de Deus comparando conosco agora. Qual que é o símbolo? Qual que é a era que representa a fé para nós ali embaixo na pirâmide? Éfeso. Então a fé recomeçou. Deus retomou a ideia da fé na palavra dele, né? A partir de Éfeso. Com o profeta Paulo. E a coisa vem.
né? Mas quando, e vem Abraão, e Isaac, e Jacó, e a coisa vem, Judá, e Perez, e vem gerando, o pessoal vai andando, até chegar no tempo de Amrão e Jocobede. Amrão e Jocobede estavam onde, em que circunstância, irmãos? A 7ª geração depois de Abraão estava no caos, porque Amrão e Jocobede estavam com aquele povo que tinha vindo de onde? Tinham vindo da Palestina, com fome na Palestina, foram para o Egito. Vocês sabem, depois que José morreu, e vocês sabem a situação que estava, o caos que estava o Egito naquele quadro. Aquilo era uma verdadeira tribulação, quase, de desgaste. Aquele povo, vocês sabem, e essa mortandade de Moisés, essa coisa toda. Vou encerrar com Moisés. 10 minutinhos mais, pode ser? Aí eu acabo com ele. Depois, no próximo dia, nós vamos pegar o Joás. Era aquele clima dentro do Egito. Clima de povo de Deus sofrendo, mas sofrendo. Quanto mais eles trabalhavam, mais eles batiam neles e queriam, eles tiravam o material. Se lembram disso? Tiravam o material deles para exigir mais resultado. Tiravam a matéria-prima e exigia mais resultado. E dá-lhe nas costas, e bate, e manda matar as crianças. Esse de que Moisés. Porque esse povo de Israel, esses hebreus, estão crescendo demais, etc. Na 7ª era, depois de Abraão. É o tempo de Amrão. No tempo de Amrão e Jocobede, a coisa estava caótica para aquele povo de Deus. Estava desesperadora para aquelas pessoas. Estava um caos. Mas é exatamente quando a coisa está um caos, quando você pensa não vai ter mais jeito para nós, não tem como nós vivermos nesse mundo aqui, nessa 7ª era de Laodiceia, porque isso está um caos, e economia, e chuva, e não sei o que, e tudo isso, nós não temos esperança. Lá atrás eles estavam sem esperança, chorando e desesperado. Oh Deus, o que quer dizer de nós? Esse faraó arrebentando com a gente, quer resultado na produção, mas tira o material, e põe esses homens arrebentando, e batendo na gente, e machucando, e matando as nossas crianças. Olha o quadro que estava. O que a gente faz? De certo não tem esperança para nós, mas daqui um pouco, daqui uma hora, daqui um momento daquele, uma mãezinha barriguda chamada Jocobede para dar luz, e da barriga dela sai um rapazinho também, uma semente real. Oh meu Deus, uma semente real. Mas era no tempo que estavam matando as crianças. O faraó mandou matar as crianças, mandou arrebentar as crianças. Mas o que Hebreus, que nós lemos, fala? Pela fé, Moisés foi escondido por Deus. Escondeu por 3 dias, por 3 meses. Por quê? Porque quando está nessa 7ª era, quando está no caos lá do primeiro grupo, quando a coisa está um caos que você não teve mais jeito, Deus falou: o meu povo da geração de Adão não dá mais conta de continuar. Então ele vem e tira o povo dele e arrebata. Isso aconteceu lá. Quando chega no tempo de Moisés, que é a 7ª geração, depois da fé de Abraão, o 7º período, a coisa está um caos, eles não aguentam mais. Aí Deus fala: o meu povo não aguenta mais. Sabe o que ele faz? Ele traz um libertador, um profeta, Moisés. Aí vem um profetinha, mais um bebezinho, que fica escondido por 3 meses naquela casa, nos buracos da casa, igual o Joás que nós vamos ver ficou. Mas dele não ficou escondido só lá os 3 meses não, porque não tinha mais jeito. Aí eles falaram: nós temos que levar esse menino. O que faz? Eles vão achar ele aqui, e nós vamos fazer o quê? Ah, irmãos, aí você sabe, põe no cestinho, betume, não sei o que, etc, etc. E mandou a Miriam, a mãe, Jocobede nem quis ver, falou: vai lá. Ela chorava: meu Deus, meu pai amado. Mas o profeta de Deus fala que eu não tinha tido uma visão, uma espada voltando para o lado da Palestina. Eles tinham consciência que aquela semente real que estava nascido da barriga de Jocobede, aquela semente era real, e que Deus cuidaria dele. Eles não tinham notícia de como, porque estava um caos a vida deles, como está um caos nas nossas vidas. Quantas mães, quantos pais, quantos pastores, nessa 7ª era que nós estamos vivendo, estão enfrentando, estão derramando lágrimas, quase à beira de lágrimas de sangue, de desespero, com maridos, com mulheres, com doentes,
doenças, etc. Quando chega um caos desse, quando você pensa que não tem mais chance, porque o clima está acabando, porque a água está acabando, porque o sol está matando, porque o governo está matando, aí chega um caos que você pensa que não tem esperança, Deus manda o profeta Elias, o William Marrambrana, e te fala: você está a 1 minuto de ser arrebatada, mulher. Olhem para cima, porque este aqui, porque já é o começo do seu arrebatamento. Tudo isso acontece em 7ª era. Deus mandou Moisés para eles, mas acontece que Deus tinha que esconder a semente real dele. Aonde que eu vou esconder esse meu rapazinho? Moisés falou: a mãe dele escondeu ele lá, estou terminando, escondeu ele lá no fundo, lá no quarto, e vinha os guardas do faraó, passava tudo quanto é casa para matar os meninos. A Bíblia fala, o profeta fala que eles pegavam as criancinhas, pegavam o pé assim, aquelas amas, aquelas mulheres maravilhosas, feito a Atalia com os netinhos dela. A Atalia fez a mesma coisa com os netinhos dela, não fez com Joás. Não, Joás ela não pôde, mas pegava os menininhos pelo pé, socava a cabeça deles naquele cimento, aquelas coisas, e jogava no rio. Aqueles crocodilos do rio Nilo, você não precisa falar mais, né? Aonde nós vamos esconder esse rapazinho? Você imagina só, o irmão Brana faz esses dramas, né? Deus reunido lá com Miguel, falou: aqui, onde que vamos esconder esse rapazinho? Miguel falava, e outro falava, e Gabriel, o senhor falou para ele: calma, Gabriel, calma, ele está lá naquela coisinha lá, como é que chama? Lá no cestinho lá. Falando: senhor, mas aquilo lá tem jacaré, tem crocodilo, são os maiores crocodilos do planeta que estão no Rio Nilo. Falou: calma, Miguel, calma, Gabriel, calma. E vocês sabem da história, não precisa repetir. Miriam acompanhou na beira do Rio Nilo, aquela cestinha foi indo. Pouco tempo depois, que coisa, irmãos, aonde Deus arranjou. No começo a mamãe escondeu no fundo da casa, lá nos buracos da casa, mas Deus escolheu uma forma para continuar escondendo a semente real dele. Aonde Deus arranjou? A cestinha foi andando, parou lá na... Como é que chama aquele negócio na beira do Ribeirão? Capituva? Nas Capituvas, né? Aquelas coisas da beira do rio lá, né? Aquele cestinho parou lá, você sabe. Aí, junco, né? A gente, Capituva é lá no nosso pedaço lá, né, Jardim? Aí parou o cestinho lá. Era Deus escondendo. Mas Gabriel falou: mas senhor, deixa eu falar, com todo respeito, senhor, com todo respeito, o senhor vai esconder esse menininho? A cestinha parou ali na beira da casa do faraó. É o faraó que está mandando matar essas crianças todas, senhor. Vocês sabiam que Moisés depois dialogou com Deus desse jeito? Falou: senhor, o senhor vai matar o povo? Leiam, senhor, aquele diálogo lá. O senhor, nosso Jesus, onisciente, onipotente, falou: calma, Gabriel, calma, meus anjos, calma, meu povo, vocês não sabem, meu Deus, Isaías 43, mandando eu, quando eu mando, quem impedirá? Eu estou nesse quadro, que coisa, enviando eu, quando eu mando, quem vai impedir? Não sei qual versículo de Isaías 43, está lá. E aquilo foi. E aí veio a moça, a filha de Faraó, e todo mundo, e a Miriam desesperada, talvez uns anjos falando: agora vai ser o caos, e agora o menino está lá, etc. E ela pega o menino. E você sabe disso, você sabe da história. E ela fala: e eu quero esse menino, eu vou cuidar desse menino. Ela viu que era hebreu, tanto viu que ela falou para as outras amas dela: olha, eu já percebi que esse menino é hebreu, mas eu não posso dar mamar, o que eu faço com esse bebê, com esse menino aqui, etc. Hein? Falou: eu sei, nossas pessoas podem cuidar dele para a senhora. Eu sei as mulheres, eu vou achar. Então vai lá e traz ela. Deus escondendo a semente real dele, chamada Moisés, o pequenininho Moisés, o libertador, o profeta que ia tirar o povo dele daquele Egito que é o Egito do nosso de hoje, para levar para a terra prometida. Vai lá e traz esse que vai. Então vê lá para mim quem que é. Busca uma mulher lá. Aí ela foi, você sabe onde que ela foi. Ela chegou na casa, foi lá, na casa da Jocobede. Ô Jocobede, estou precisando de você aqui. Você ir lá no palácio.
Deus, e a Jocobede chega lá. E aquele menino, e ela vai cuidar. Olha como é que Deus faz a coisa. Presta atenção para eu encerrar nisso. E ela vai cuidar dele. Hein? Ele está escondido. Escondido do faraó. Escondido de todo mundo. Ora, os anjos disseram, mas Senhor, o Senhor pôs ele no fogo. O Senhor pôs ele no lugar mais perigoso do Egito. Porque é ali que está matando as crianças todas. Calma, Gabriel, calma, meus anjos. Vocês não sabem como é que eu trabalho. Olha daqui um pouco, presta atenção o que vai acontecer daqui a pouco. Quando a mãe, aí vai lá e traz a hebreia, a mãe, a Jocobede, chega no palácio, aí a moça lá fala, ô senhora, escuta, esse menino aqui e tal, ele é hebreu, a senhora vai cuidar dele para mim, não vai? Ela fala, claro que eu cuido dele, pode deixar que eu cuido dele. Aqui, quanto a senhora cobra para poder cuidar dele? Aí, ela fala, qualquer coisa que a senhora der, tá bom. Ela, mãe de Deus, põe ele naquela circunstância, naquele quadro de desespero. Todo mundo estava achando que estava um caos, estava uma situação. Miriam chorando, lá atrás, antes a própria Jocobede chorando, meu filho, que vai ser do meu filho? E Deus falando no coração dela, Jocobedezinha, calma que você vai ver, que quando Deus manda, quem impedirá, Jocobede? Porque daqui a poucas horas, você vai estar, você mesma, cuidando do seu bebê, lá dentro da casa do maior inimigo que ele tem no Egito, que é o faraó. Ah, meu Deus. E olha, Jocobede, você vai ganhar dinheiro para cuidar do seu bebê nas barbas, nos olhos do maior inimigo que ele tem, que é o faraó. Ô, Jocobede. E ele foi crescendo. E a Jocobede falando com ele. A princesa, a rainha, a princesa, a filha do faraó, vinha e ensinava ele. Ó, meu filho, ó Moisés, fizeram o nome dele. Ó, quando você crescer, você vai ser assim, poderoso, forte, guerreiro, etc, e tal coisa. Sabe, você vai ser, quem sabe o faraó aqui, quem sabe. E a filha do faraó ensinava essas coisas para ele, tal. Aí quando ela saía, a mamãe Jocobede entrava no quartinho, no lugarzinho dela e falava, Moisésinho. Ô, Moisésinho, sabe o que a tia falou aí? Não é nada disso, Moisésinho. Deixa eu te falar outra coisa. Presta atenção, meu filho. Você nasceu para ser o libertador do teu povo, Moisésinho. Sabe de uma coisa? Presta atenção no que a mamãe está falando. Eu estou te ensinando, Moisésinho. A tia aí tem muitos ensinamentos, tem muitas orientadoras, psicólogas e não sei o quê, te dando as lições, desde criança tentando te pôr no caminho dela lá. Mas, Moisésinho, você não é egípcio. Você é hebreu, Moisésinho. Você é do povo de Deus, Moisésinho. E Moisésinho fala, mamãe, se ela fala desse jeito, e o que eu faço? Que a outra vem e fala, a minha cabeça está desse jeito, foi isso que ele fez? Não. Sabe por quê? Porque lá dentro daquele menininho tinha uma coisa que se chamava a semente real. E a semente real, ela é que controla, ela é a semente de Deus, ela é que controla o que você fala. A princesa falava, o Moisésinho estava lá escutando, sim senhora, mas não mexia com nada dele. Quando a Jocobede vinha e falava, você é o libertador, você veio de tal e qual situação, você veio assim. Quando a mamãe falava, ali estava uma mãe ensinando o seu menino no caminho em que ele tinha que andar, porque ela sabia que crescendo ele não se desviaria desse caminho. Oh, meu Deus, Salomão queria falar isso lá na frente. Filhinho meu, aí quando a mamãe falava com o Moisésinho, fala, mamãe, está até brilhando, meu coração está estourando quando eu te ouço. Quando a outra moça fala, eu não sinto nada, mas quando a senhora fala, eu sinto vibrar a minha alma. Oh, meu Deus. Aí Deus falava para os anjos, você está vendo, Gabriel? Eu estou escondendo a minha semente real. Eu escondo a minha semente real na cara dos inimigos dela. Eu sirvo uma mesa farta para os meus filhos na presença dos inimigos deles, diz o salmista. Eu encho eles dessas mensagens, dessa comida maravilhosa de arrebatamento, de transformação, na presença dos inimigos deles, das religiões e de todas as malignidades, na presença de Satanás. Eu encho a mesa deles de fartura da minha palavra. E um faraó falou, chama o Moisés lá, chama o seu filho, estou orgulhoso dele.
Tu orgulhou, que coisa esse menino bonito, né? Etc. Aí eu olhava no olho dele e falava, que coisa. Você sabe, vai ser um grande guerreiro. Aí nessas alturas, ele já crescendo. Falou, vamos dar um presente para ele. Põe ele nas escolas, faz isso para ele, dá tal coisa para ele. Faraó. O Brana fala desses dramas. Gabriel falou, Senhor, que coisa, hein? O Senhor fez o faraó, o imperador do Egito, o maior inimigo daquele menino, das crianças que ele estava matando, o maior inimigo. O Senhor fez a mãe dele ganhar dinheiro para cuidar dele. Agora o Senhor faz ele dar escola, dar comida. O Senhor está pagando comida. O Senhor fez o faraó comprar comida, dar educação, dar tudo do bom e do melhor para ele. O maior inimigo dele, que é o faraó, o Senhor pôs ele debaixo dos pés de Moisés. Sabe por quê? Aí o Senhor responde para Gabriel, é porque talvez você não saiba, mas eu pego os inimigos do meu povo, toda desgraça que ataca eles, as doenças, os cânceres, os problemas de droga, de não sei o que, eu pego a inimizade do meu povo, são grandes inimigos do século 20, mas eu ponho isso debaixo dos pés dos meus pequenos. Eu faço esses males, eu faço os faraós do século 20 prestar serviço aos meus pequeninos, a minha semente real. Eu escondo a minha semente real nas barbas do faraó. Eu escondo os meus filhos. Eu ponho uma torre forte em volta das minhas filhas e dos meus filhos nas barbas de Satanás. É uma torre de teia de aranha. Pode parecer que é uma torre de teia de aranha, que o diabo fala, agora eu acabo com ele, porque aquele é teia de aranha. Mas quando ele bate na teia de aranha, ali tem milhões de volts de um choque que joga todos os demônios de costas. Por quê? Porque ele faz desta forma. Ele esconde a sementinha real dele na barba do inimigo dele, na casa de Satanás. Jesus foi na casa de Satanás. A semente real chamada Jesus foi no inferno. O diabo falou, agora eu acabo com ele, porque se não acabar eu acabo com ele. Ele falou, não acaba não, me dá as chaves do inferno. Agora eu vim te dizer que você está acabado comigo. Vim dentro da sua casa, Satanás, para dizer que você está definitivamente, para aqueles que crerem, você está definitivamente acabado, destruído. Aleluia. Sabe, irmãos, se Deus está no quadro, se Ele está nesse quadro, na 7ª era de Moisés, nessa era que começa de novo, se Deus está no quadro, eu estou não sei não, o que eu faço? Não tem diferença. Se Deus está no quadro, se os teus motivos, se os teus objetivos são os mesmos da palavra, você pode estar no inferno, que o inferno vai se transformar em paraíso pelos minutos que você tiver no inferno. Assim como a fogueira de Sadraque, Mesaque e Abednego se transformou em ar-condicionado ao tempo em que Jesus, a semente real, veio atrás das outras sementes reais. O fogo se transforma em ar-condicionado. Oh meu Deus, oh Pai meu, me ajuda a parar, Senhor. Eu não dou conta mais. Eu continuo outro dia. Senhor, ajuda o teu povo a saber, Senhor. O Senhor põe as tuas filhas, o Senhor põe os faraós, os inimigos, as doenças, as desgraças, se eles querem, se eles creem, é claro, se eles quiserem, é claro, o Senhor põe os faraós debaixo dos pés do menininho Moisés. O Senhor faz o faraó comprar comida para ele, dar educação, gastar dinheiro com ele, tudo. O faraó não sabia que estava cuidando do maior inimigo que ele tinha, que era o Moisés. Oh Senhor, me ajuda a entender isso. Ajuda o teu povo aqui e do lado de lá dessas câmeras. Ajuda eles a descobrir que quando o Senhor manda, quem impedirá o Senhor? Ninguém pode impedir. Ajuda-nos a crermos nas promessas da tua palavra. Ajuda a não darmos prazo para o Senhor. Não quero dar prazo. É o dia que o Senhor quiser, é o mês que o Senhor quiser, é a casa do meu filho, dos nossos filhos, a doença,
crença, e mais isso e mais aquilo, é aquele problema. Senhor, eu não peço prazo, eu só peço que o Senhor me ajude a crer, que o Senhor põe tudo isso debaixo dos pés da tua semente real. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo.